Bom dia, queridos alunos. Hoje teremos aula de ciências da semana 5 do PET volume 2. O tema é ciclo da matéria e fluxo de energia em um ecossistema. Caro estudante, nessa semana você vai descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema. Apresentação. O ciclo da matéria na natureza. A matéria é composta por moléculas e, por sua vez, são constituídas por átomos. Essa matéria jamais tem fim, apesar de os seres vivos perecerem, ou seja, morrerem. No entanto, a matéria deles é constantemente reaproveitada pela natureza para compor novos corpos e novos objetos. A biosfera é um conjunto de ecossistemas existentes no planeta Terra. Um ecossistema compreende os seres vivos e o ambiente, com suas características físico-químicas e as inter-relações entre os seres vivos, fatores bióticos, e não vivos, fatores abióticos. A transferência de energia entre os seres vivos quando eles se alimentam e servem de alimento para outros organismos. Forma uma cadeia alimentar. O que significa isso? O sistema, ele tem uma ligação com o outro. Então, mesmo os seres vivos, quando morrem, eles se transformam em uma outra substância que vai auxiliar um outro tipo de ser. E a gente tem nessa cadeia um ser alimentando o outro, ou seja, um ser passando energia para o outro. Isso se chama cadeia alimentar. Então, em um ecossistema, existem diversas cadeias alimentares. A relação entre essas é chamada de teia alimentar. Então, um alimenta o outro e alimenta o outro. Então, essa relação de um alimentar o outro é chamado de teia. Quando a sua posição na cadeia alimentar, os organismos podem ser classificados. Então, cada um tem uma posição. E cada posição tem um nome diferente, que a gente vai aprender agora. Olha só. O primeiro ser dessa cadeia, dessa teia, são os produtores. São aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento, que também são chamados de autótrofos, seja por meio de uma fotossíntese ou de uma quimiossíntese. Então, olha só, o ser que consegue produzir o seu alimento, ele é um produtor, beleza? Além do produtor, a gente tem outros tipos de seres, que são os consumidores, que são os organismos heterótrofos, que eles podem se alimentar diretamente de outros seres. No caso, eles podem se alimentar dos produtores. Os produtores, vamos pensar que são as plantas. As plantas, elas produzem seus alimentos com a fotossíntese. Então, ela precisa só dela e do sol e do ar. Ela não precisa de um outro ser vivo. Aí vem o consumidor, vai lá e come a planta. Então, ele é um consumidor porque ele comeu aquela planta, ele comeu um produtor. E aí, dentro dos consumidores, a gente também tem uma escala. Tem o consumidor primário, tem o consumidor secundário, tem o consumidor terciário, que a gente vai aprender nas próximas aulas. Além do produtor, do consumidor, a gente também tem os decompositores, que se alimentam dos organismos mortos, liberando a matéria orgânica de volta para o ambiente. Quando o organismo se alimenta do outro, nas relações da cadeia alimentar, há uma transferência de energia de uma matéria para outra. Então, o decompositor, ele se alimenta do ser vivo que morreu. O consumidor alimenta de outro ser vivo. E o produtor produz o seu próprio alimento. Combinado? Para saber mais, tem um vídeo abaixo. E eu também vou mandar um outro vídeo no nosso grupo de mensagens. Agora vamos para as atividades. Número 1. Marque V para verdadeiro e F para falso. Todos os seres vivos se alimentam uns dos outros. E aí?
Verdadeiro ou falso? Segundo, os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Verdadeiro ou falso? Os seres vivos são formados por uma unicelular ou mais células pluricelulares. Necessitam de alimento para sobreviver, reagem a estímulos, respiram e possuem metabolismo. E aí? Você acha que isso está certo ou está errado? Os seres vivos que produzem seu próprio alimento são chamados de decompositores. Certo ou errado? Os seres vivos consumidores são classificados em consumidor primário, secundário, terciário e etc. O ser humano é considerado na cadeia alimentar como um produtor. E aí? Verdadeiro ou falso? Número 2. De acordo com a tirinha, marque a resposta correta. Você gosta de ser uma minhoca? Gatos comem minhoca? Não. Eu amo ser uma minhoca. E aí? Letra A. Participam de cadeias alimentares diferentes, porque os gatos são carnívoros de outros tipos de animais. Você acha que essa resposta é a correta? B. Fazem parte de uma mesma teia alimentar, porém, gatos são consumidores e minhocas são produtores. Você acha que é essa? Letra C. Fazem parte da mesma cadeia alimentar, porém, são animais carnívoros. E letra D. Fazem parte de uma mesma teia alimentar, porém, gatos são decompositores e minhocas são produtores. E aí? Qual que você acha que está certa? A, B, C ou D? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Beijos e até a próxima aula.